como identificar uma odd esticada, para cima ou para baixo? Né? Como identificar quando uma odd e uma cotação tem valor? Eu posso falar um pouquinho das apostas Panther, como eu faço na minha metodologia. Depois o Gabica fala um pouquinho do trade, né? Ele é trader. Claro. Como é que eu faço assim nas apostas Panther? Nas apostas convencionais? Cara, é tempo de tela. Lá no início, que eu comecei a apostar em 2016, eu não tinha noção o que era uma odd de valor, o que era uma odd esticada, quando estava errada a odd, né? O que eu fui fazendo? Eu fui acompanhando o mercado. Eu sempre, todos os dias, eu abria a casa de aposta, por exemplo, eu abria a 365, eu abria a Pinnacle. E com o meu conhecimento dos jogadores de tênis, eu via, a odd para o Federer vencer a partida está 1,50 por um jogo contra o Dominic Thiem, por exemplo. Nesse confronto, Federer contra Dominic Thiem, a odd do Federer estava 1,50 naquele confronto específico no Saibro em Roland Garros. E aí passava 2, 3, 4, 5 semanas, tinha um confronto parecido. Ele jogou novamente com o Thiem no piso de Saibro, situações parecidas, e a odd do Federer estava 1,70. Opa, tem uma diferença. Antes estava lá 1,50 e agora está 1,70. Tem 20 ticks aqui de valor. Então é interessante. Eu acho que nas mesmas situações, no mesmo ambiente, num jogo muito parecido que aconteceu há 4 semanas atrás, agora a casa de aposta está me dando uma odd de 1,70 ao invés de 1,50. E aí sim, opa, aqui tem valor eu fazer a aposta, porque ela está me pagando mais do que deveria estar pagando. Mas isso eu fui pegando com experiência, acompanhando a casa de aposta, abrindo a casa de aposta, fazendo essas análises mais qualitativas, né, conhecimento do esporte que você tem. É tempo de tela, não é assim de uma hora para outra que você consegue identificar quando uma odd está esticada ou não. Não sei como é que funciona no trade esportivo, Gabica. A nossa precificação, né, no trading esportivo, isso falando por mim, eu não sou um cara que, por exemplo, traça a odd justa diante de alguns critérios matemáticos e tal, que obviamente para quem faz também tem o seu valor, né? Como a maioria da galera Panther costuma fazer. Para nós traders é tudo uma questão de situação, né? Situação, o que pode valer, o que pode ter valor ali naquela odd, naquele momento do jogo. Porém, como o Milan falou, que eu concordo também, esse fato da gente acompanhar, ter o tempo de tela, faz a gente já ter uma precificação mental. Ah, será que a precificação é justa? Cara, nada tão justo quanto a casa de aposta, né, velho? Casa de aposta tem sempre a justiça maior porque eles têm diversos outros fatores e artifícios para poder colocar uma odd lá. Ninguém coloca uma odd lá de graça, né? Por exemplo, Eles têm odd makers, eles têm estatísticas para Exato. precificar realmente o evento da forma mais correta, muito mais que a gente, né, Gabica? Exatamente, não, isso daí não tem como, é muito difícil a gente bater as casas de apostas em relação a isso. Então, o que eu levo em consideração? Levo o histórico daquelas equipes, pelo fato de acompanhar sempre a mesma equipe, eu já tenho uma noção de quando aquela equipe vai estar, por exemplo, com uma odd de super favorito, que seria ali uma odd 1,30, quando ela tem que estar com uma odd de favorito. Então, diversas vezes, isso acaba saindo um pouquinho do plumo. Eu vou usar aqui um exemplo para vocês, só para vocês terem ideia, de um caso que aconteceu há pouco tempo. É claro que é uma equipe menos conhecida, e aí que eu acho que tem tendência do mercado valorizar, desvalorizar, né, de certa forma, o favoritismo daquela equipe. O Real Antwerp, que é uma equipe belga, tá, no campeonato belga, ele estava enfrentando, se não me falha a memória, eu acho que era o 16º colocado ali da liga, o time lá da parte de baixo da tabela, e ele o líder com uma odd de 1,90. E aí eu pergunto para vocês, quando vocês imaginam nas grandes ligas que a gente vai encontrar uma odd de 1,90 por uma equipe que é líder do campeonato contra uma equipe lá de parte de baixo de tabela? Não tem, né? Por exemplo, se a gente Normalmente vai estar pega uma odd 1,30, 1,25, 1,20, né, nessa situação. a gente imaginar o Manchester City hoje enfrentando o Leicester, aquelas equipes lá de perto, Nottingham Forest e por aí vai. Então, assim, é um valor realmente muito grande. E aí, claro, tem que se encaixar no ao vivo. Para quem trabalha no ao vivo, chega lá e vê se essa odd tem valor. Mas com certeza é uma odd que já cresce os olhos pelo fato de ela estar totalmente desconexa com o geral que a gente acaba encontrando no mercado. Concordo. Eu acho que isso que a gente falou aqui, Gabica, é análise qualitativa, né? Você tem o Análise conhecimento das qualitativa. equipes e aí depois fazer uma comparação com eventos parecidos em outras ligas. No caso aí, você fez uma comparação
com uma equipe grande, uma equipe líder em outra liga importante contra uma equipe pequena. Se tá pagando 1,90 aqui na liga da Bélgica, esse time? Da Bélgica? Da Bélgica. Compara com uma liga da Inglaterra, com uma liga espanhola, se na mesma situação de uma equipe líder contra uma equipe que tá lá no rebaixamento, qual que tá a odd? Normalmente tá uma odd igual a gente falou ali, 1,25, 1,30. Então aqui você já consegue identificar um padrão, opa, pode ser que tenha uma odd esticada. Obviamente, depois você tem que fazer uma análise um pouco mais profunda para ver, talvez essa equipe líder tá com desfalques, não tá jogando com nenhum time. Exatamente, tem sempre os pormenores, né? Claro. Sempre as letras pequenas. Então... Mas até, o Milan, só comentando, aí depois o que acontece? Também tem a precificação no live, que aí o que seria? Seria atrelado à leitura de jogo, na minha opinião, que é assim que eu faço. Igual, por exemplo, o que eu espero de uma equipe com uma odd de 1,30? É um super favorito para mim, então eu espero que ela tenha intensidade no ataque, não sofra ataques contra a sua posição e realmente amasse seu adversário. Para mim, isso daí seria um cenário para eu trabalhar uma odd de 1,30, 1,20. Tá? Ou seja, super favorito. Legal. Aí, por exemplo, a gente puxa uma odd 1,70, 1,60, já um pouco mais acima. Imagino também que essa equipe seja favorita, mas ela não tem todo o domínio dentro do jogo. Aí a gente vai imaginar no live. A gente chega uma equipe com uma odd 1,70 com controle total do jogo. Todas as ações da partida, ou seja, tecnicamente melhor, taticamente melhor, defensivamente não sofre e ofensivamente ela ataca. Então, isso daí para mim seria uma odd desajustada no live. Por quê? Porque se esperava um cenário um pouco mais difícil, apesar daquela equipe ser favorita, com uma odd entre 1,60 e 70, chega no ao vivo, ela está dominando todos os cenários, né, táticos relacionados àquela equipe. Um exemplo foi, há pouco tempo aqui, eu trabalhei o Ludogorets, que até brinquei no meu Telegram lá, falei, pô, nunca que eu imaginava que ia pegar um back Ludogorets hoje. Pegou o Helsinki, e aí também tem esse ponto da liga, né, porque era Conference League, e aí, Milan, é muito mais difícil você precificar um time da Bulgária contra um time da Finlândia. Claro, é uma situação meio que nunca acontece normalmente, né? Exato, e aí tinha uma odd em 69, sendo que ela começou até um pouco mais acima. E, cara, o Ludogorets, taticamente falando, engoliu o Helsinki e deu para pegar um back muito tranquilo, que na minha opinião, né, no geral, pelo que eu vi lendo o jogo, era para estar ali em 1,30 e 35 no máximo, entendeu? Entendi. Então, assim, um valor muito grande no ao vivo por conta disso.